Olá amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aí em mais uma quarta-feira de estudo, reflexão, dos nossos estudos semanais. Antes, porém, está aí na tela o nosso telefone, o nosso WhatsApp, para que você possa estar encaminhando seus nomes para tratamento. Todos os nomes encaminhados para esse telefone são encaminhados para o nosso tratamento presencial toda segunda-feira na nossa instituição que funciona aqui em Sobradinho mesmo, toda segunda 20 horas, e fazemos aqui ao final do nosso estudo uma oração em favor desses irmãos que estão em tratamento. Está aí também nosso Instagram, para que vocês possam estar compartilhando, divulgando todo esse nosso trabalho. Ao final da aula é importante curtir, dar o joinha, que é uma maneira que a gente tem de contribuir com a nossa divulgação, tá bom? Nós vamos colocar no estudo de hoje uma passagem de Paulo, 1 Coríntios, onde nós vamos estudar um tema da mensagem intitulada de Emmanuel, Estar com Tudo. Então é uma mensagem muito bacana que nos remete a um estudo que nesse livro, que é de Emmanuel e André Luiz, é psicografia do Chico, de Emmanuel e André Luiz. A lição de hoje é de André Luiz, Estar com Tudo, onde ele faz uma análise de como que nós devemos lidar com os ensinamentos na vivência e na prática diária para o nosso crescimento espiritual. Então hoje é um estudo da mensagem do nosso querido André Luiz. Vamos colocar para vocês aí o texto do Evangelho, faremos a nossa oração e em seguida vamos dar a sequência aí à leitura dessa mensagem, uma análise rápida para a nossa reflexão. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é jubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano superior da vida e queremos, Senhor, te agradecer pelas bênçãos, pelo amparo, pela proteção divina a todos nós ao longo da nossa existência. Permita que a noite de hoje possamos estar estudando os teus ensinamentos através da palavra amiga dos Espíritos, a fim de refletir de melhor maneira para concretizarmos na nossa prática diária esses ensinamentos tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Que a tua luz e o teu amor esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, amigos. Vamos então à leitura desse texto espetacular de André Luiz, intitulado Estar com Tudo. Então, uma análise muito bacana que ele faz para a compreensão nossa em relação à vida, em relação aos ensinamentos que nós temos assimilado, aprendido, e que é importantíssimo o seu entendimento para vermos na prática
como melhor nos comportarmos em relação a esses ensinamentos. Então ele começa assim a mensagem. Frequentemente, vamos colocar aí para vocês, frequentemente encontramos companheiros de excelente formação moral, convictos de que atender à caridade será aceitar tudo e que a paciência deve tudo aguentar. Então, olha o que André Luiz começa a falar sobre essa questão de aceitar tudo, aguentar tudo calado. Olha que interessante. A evolução, no entanto, para crescer, exige muito mais a supressão que a conservação. Olha que interessante. Então é uma visão diferenciada de André Luiz para essa passagem, não só do Evangelho, mas para tudo em relação aos conhecimentos da vida. Em nenhum setor da existência, o progresso e a cultura se compadecem com o estar com tudo. Olha só, a caridade da vida é aperfeiçoamento. A paciência da natureza é seleção. Todas as disciplinas que acrisolam a alma cortam impulsos. Olha só, todas as disciplinas que acrisolam a alma cortam impulsos, hábitos, preferências e atitudes impróprias à dignidade espiritual. Hábitos, corta impulsos, hábitos, preferências e atitudes impróprias à dignidade espiritual. Todos os seres existentes na Terra se aprimoram à medida que o tempo lhes subtrai as imperfeições. É uma visão muito interessante da espiritualidade nas palavras de André Luiz. Para que a gente, num termo bem popular, para que a gente não engula tudo ou qualquer coisa sem raciocínio. A gente precisa estudar, compreender e refletir de uma maneira dinâmica, de uma maneira prática, real, verdadeira, e que seja útil, eficiente. Então essa visão da espiritualidade em relação aos conhecimentos, à vivência diária, para tirar, desmistificar da nossa mente que tudo tem que ser aceito sem questionamento, sem refletirmos o porquê. É muito interessante estarmos atentos a essa explicação para que a gente possa ver como que nós estamos agindo em relação àquilo que a gente precisa colocar em prática. Porque nós acreditamos que essa reflexão, essa análise, esse raciocínio, com certeza irá nos ajudar a termos uma vida verdadeiramente prática, dinâmica, no sentido de funcionar de maneira eficiente, sem nos enganarmos. Por isso é importante esse estudo e fazermos uma autorreflexão, avaliando mesmo aquilo que temos feito, como nós temos colocado esses ensinamentos em prática. Aí na frente ele vai falar assim, na experiência cotidiana, os exemplos são ainda mais flagrantes. Então, na experiência cotidiana, no dia a dia, os exemplos são ainda mais flagrantes. Olha só, compra-se tudo para a alimentação no Instituto Familiar. Olha o exemplo que ele vai dar. Mas não se aproveita indiscriminadamente o que se adquire. Lógico, fosse assim a gente não tinha os dejeitos, os lixos, né? Porque você seleciona, você corta,
você aproveita. Olha que interessante, né? Aquilo que a gente compra é aquilo que a gente descarta, sem desperdício. Ele não está falando aqui de desperdício. Ele está falando de uma maneira clara, na experiência cotidiana, na real. Então, ele está pegando um exemplo comum do dia a dia para nos levar a uma reflexão mais profunda em relação aos conhecimentos espirituais. Aí ele vai e fala: o corpo a serviço do espírito encarnado, às vezes se nutre com tudo, mas nunca retém tudo. Expulsa mecanicamente o que não serve. Olha que interessante. São nossas necessidades fisiológicas. O corpo a serviço do encarnado, né? Às vezes se nutre com tudo, mas nunca retém tudo. Expulsa mecanicamente o que não serve. Olha só onde André Luiz foi pegar um exemplo, né? Ele que foi médico aqui na Terra, como encarnado. Olha só que bacana essa comparação que ele faz. No plano da alma, a lógica não é diferente. Então agora nós vamos ver dentro de uma visão espiritual como que funciona isso. Podemos ver, ouvir, aprender tudo. Mas se é aconselhável destacar a boa parte de cada coisa, não é compreensível concordar com tudo. Eu vou repetir. Podemos ver, ouvir e aprender tudo. Destacar a boa parte de cada coisa. Não é compreensível concordar com tudo. A exemplo que ele deu aí da utilização de tudo que a gente tem e que não é aplicado tudo, porque você descarta dentro de um processo natural. Necessário ver, ouvir e aprender com discernimento. Necessário ver, ouvir e aprender com discernimento. Imprescindível observar um companheiro mentalmente desequilibrado com caridade e paciência. Mas, em nome da caridade e da paciência, não se lhe deve assimilar a loucura. Olha só que bacana e interessante. Devemos tratar com benevolência e brandura quantos não pensem por nossa cabeça. Ou seja, não pensa como a gente pensa. Devemos tratar com benevolência e brandura. Entretanto, a pretexto de lhes ser agradáveis, não se lhes abraçará os preconceitos, enganos, inexatidões ou impropriedades. Você não vai assimilar no sentido de vivenciar, concordar, colocar em prática tudo isso que você ouviu, que você vê, que você escuta. Tem que ser avaliado. A doutrina espírita está alicerçada na lógica. E para sermos espíritas, é impossível fugir dela. Olha só como ele é firme neste propósito. A doutrina espírita está alicerçada na lógica. E para sermos espíritas, é impossível fugir dela. Não tem como não entendermos essa dinâmica da vida e esse comportamento que nós precisamos ter. Quantas e quantas vezes nós vemos absurdos mesmo dentro da doutrina? Vemos cada absurdo que se fala, as opiniões, os pontos de vistas. Não é porque é um livro dito espírita
que devemos deixar de fazer esse critério de avaliação dentro da lógica da doutrina espírita, onde nós conhecemos suas bases, que são sólidas. Lembra, Allan Kardec deu o título do Livro dos Espíritos. Não é o Livro do Espírita. Kardec, quando projetou o Livro dos Espíritos, 509 perguntas na sua primeira edição, 1099 na sua edições seguintes, foi avaliado pela espiritualidade, revisto pela espiritualidade. Então nós temos dentro das obras básicas o conteúdo que a gente precisa, ao menos, para que tenhamos alicerçado essa lógica da doutrina espírita, para não cairmos em absurdos que muitas das vezes ouvimos em palestras, mesmo em livros. Mesmo em livros. Não é porque o livro é dito espírita que você não vai avaliá-lo dentro desse critério. Nós não podemos e nem temos a desculpa de aceitar qualquer coisa, porque a base sólida dentro dessa lógica que André Luiz está falando aqui nos dá a condição de avaliarmos e vermos aquilo que é condizente à doutrina espírita verdadeiramente. Importante essa colocação de André Luiz. É sério isso. Nós estamos abarrotados de livros espíritas e nem todos têm esse critério tratado aqui por André Luiz. Não só livro, mas tudo. Ele não está falando só do livro, mas tudo da vida. Na sequência ele fala assim, ó: há que auxiliar a todos, como nos seja possível auxiliar, mas tudo analisando para que o critério nos favoreça. Aí ele vem e fala, Paulo de Tarso, por isso a lição do Evangelho, primeira carta aos Coríntios, que nós colocamos e fizemos de abertura, Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, afirmou que a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas não se esqueceu de recomendar aos Tessalonicenses que examinassem tudo retendo o bem. Ora, depois de tudo colocado, ele fala, analisa, examina tudo, mas retém só o bem. E ele conclui a lição assim, admitamos assim com o máximo respeito ao texto evangélico que o apóstolo da gentilidade ter-se-ia feito subentender naturalmente, explicando que a caridade tudo sofre de maneira a ser útil, tudo crê para discernir, tudo espera de modo a realizar o melhor e tudo suporta a fim de aprender, mas não para estar em tudo e tudo aprovar. Está lá, é a lição número 9 desse livro Opinião Espírita, mensagem aí de André Luiz. Como eu já coloquei aqui, o livro é dos autores Emmanuel e André Luiz. Essa lição então de André Luiz nos mostrando de maneira espetacular que não é porque nós somos espíritas, temos todos os livros aí dentro da doutrina que não precisa ser avaliado, com os diversos e milhares de autores. Milhares e milhares de autores, por isso nós temos que pegar as obras sérias, começando pelas obras básicas, até para que a gente tenha condições de ampliar para outros autores.
O Chico tem uma passagem que o Chico fala que até os livros, as leituras de literatura são importantes. Literatura comum, do homem comum. Então é importantíssimo para a nossa vivência do mundo esse entendimento, esse conhecimento, para nos ajudar. Com isso, com esse conteúdo em prática, nós vamos ter uma vida dinâmica muito bacana. Nós vamos viver no mundo. Para isso nós viemos, para viver em sociedade. Isso não quer dizer que nós temos que fazer tudo que os outros fazem. Nós não precisamos assimilar tudo que estão nas obras que fujam a esse conhecimento, a essa lógica trazida pela doutrina espírita. Olha que interessante essa colocação de André Luiz. Precisamos rever nossos conceitos. É por isso que aqui nós temos o compromisso de trazer a palavra dos Espíritos. Nós nos esforçamos muito para não fugir aos comentários daquilo que a doutrina espírita tão somente traz. Quantas e quantas vezes mudamos o nosso ponto de vista em função das obras importantes, das obras básicas que nós recebemos dentro da doutrina? O esforço que o nosso querido Chico Xavier teve. A gente às vezes estranha a disciplina do Emmanuel, seu mentor espiritual, e é responsável pelos conteúdos que ele recebeu. A gente vê a disciplina ferrenha de Emmanuel para com Chico Xavier, dá para entender, para que não fugisse do compromisso espiritual com a verdade. Tanto que Emmanuel, no início do seu trabalho com Chico, falou que se algo ele falasse, saísse dele, algo que fugisse a Jesus e a Kardec, que ele o abandonasse. Tamanho é a seriedade do trabalho dentro da doutrina espírita. E nós precisamos afiançar isso com a nossa vivência, com a nossa prática, para não engolirmos qualquer coisa. Ter que questionar, avaliar, conferir de onde saiu essa fonte da explicação que você está trazendo. Qual é a base doutrinária para o seu estudo, para o seu conteúdo, e mostrar isso para o público. Assim como nós fazemos aqui com as referências que nós trazemos, de onde que nós tiramos, para que não haja interferência nossa com opinião própria, desvirtuando os conceitos espirituais. Isso é importantíssimo para a vida da doutrina espírita, para aquilo que a gente desenvolve em nome da instituição, dos mentores que nos dirigem. Foi isso que o Chico fez. O esforço do Chico se sacrificando em vários campos de atuação da tua vida para colocar em prática esses ensinamentos fielmente. E hoje nós temos a graça, a alegria de desfrutar desses conteúdos básicos que nos dão condições de conhecermos qualquer obra e termos o critério de fazermos essa seleção. É o que nós desejamos aí com esse estudo, com essa reflexão, para pensarmos melhor, não só em relação aos livros, mas em tudo que nos envolve a vida, para que possamos ser um exemplo digno daquilo que temos aprendido na doutrina e colocado em prática. Que Jesus nos ilumine e nos proteja, e convidamos a todos a nossa oração final do nosso trabalho e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância. Pensemos em Jesus, em que te agradecemos, Senhor, pela vida, pela oportunidade que temos de estudar a tua doutrina, os teus ensinamentos através da doutrina trazida pelos amigos espirituais, a fim de melhor conduzirmos a nossa própria existência, para que o nosso dia a dia, a nossa prática diária, possa ser digna, Senhor,
dos teus ensinamentos. Que essas bênçãos, essas energias, as vibrações do bem superiores possam ser dirigidas a todos os irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. E que esses nomes possam ser encaminhados para a nossa instituição, para que junto à equipe espiritual que acompanham esse atendimento, todos os lares possam ser visitados, amparados. Não só os nomes encaminhados, mas todos os familiares ligados aos nossos irmãos. Que o amor de Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos os lares, Mãe de todos nós, de todas as mães, possa adentrar o nosso coração e possa envolver, onde quer que esteja, um ser em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Senhor, que o amor de Mãe Maria querida possa se estender a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Muito bem, amigos. Agora, o nosso trabalho social, que a gente sempre coloca aqui, a gente coloca porque fica registrado para você ver com calma, rever, porque essas aulas ficam gravadas. Essa é de número 226, Matheus? 225. 225. Essa aula de hoje é a aula 225, tá bom? E que fica registrado aí, então, os itens, né, que compõem a nossa distribuição de cesta básica e o nosso enxovalzinho para nossas mães carentes que recebem também um kit. E aqui os dados que você precisa para continuar essa campanha. Você continuar doando, bem como a gente divulgar para outras pessoas que queiram contribuir com o nosso trabalho. E o convite sempre firmes e presentes para quem quiser conhecer o nosso trabalho. Quando a gente desenvolve essas distribuições, a gente traz essa divulgação aqui, né? E você pode estar pegando esse material também, nos pedindo para divulgar para os companheiros que vocês, que através de vocês ajudam o nosso trabalho, tá bom? Fica à vontade, é só contactar conosco, utiliza aí, pode colocar de novo aí o telefone, Matheus? Pode utilizar esse telefone para pedir qualquer coisa em relação à instituição, que a gente entre em contato assim que a gente visualiza, assim que a gente vê, tá bom? Então muito obrigado por essa noite. Quarta-feira que vem nós vamos voltar com um novo estudo, tá bom? Curta o nosso vídeo, anota aí os nossos endereços, a fim de que a gente possa estar contribuindo, divulgando da melhor maneira possível. Por isso que é importante dar lá o joinha, a sua participação toda semana, a fim de crescermos da melhor maneira possível. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Até a quarta-feira que vem. Um abraço a todos. Até lá.